que é família da que fala o J privado. Atenção, eu, J privado, bomba. Cristina Lourenço, filha de João Lourenço, assume a presidência da Bodiva 4 anos após ser nomeada pela Vera Daves, ministra das Finanças, como administradora desta mesma instituição. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MS TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Sim, família, 4 anos depois de a mesma ter sido, como é que fala? Eleita não, como é que fala? Eleita não, porque ela não foi eleita. Nomeada como administradora, tá? Da Bodiva. 4 anos e meio depois, ela já é presidente. Mas J privado, a Bodiva deve ter dito alguma coisa sobre. Vocês vão saber, vão se surpreender com as falas da Bodiva. Vale ressaltar que em 2020, tá? Estamos a falar isso em agosto, em finais de agosto de 2020, né? O processo que conduziu a nomeação da filha do presidente João Lourenço do cargo de administradora da Bodiva foi considerado como um incômodo político e apelou-se à sua demissão imediata. Sim. Naquela altura, a nomeação da filha do presidente João Lourenço ao cargo de administradora executiva da Bolsa de Dívidas e Valores de Angola, que é a Bodiva, estava a dividir opiniões da sociedade angolana. Ainda assim, em 2020, a direção da Bodiva foi obrigada a vir a público esclarecer a tal situação através de uma nota que dizia que a nomeação da mesma se tratava de um regresso à casa e surgiu a necessidade de completar a composição do Conselho de Administração na sequência da resignação de um dos seus administradores. A Bodiva ainda sublinhou naquela altura que o percurso e o empenho enquanto colaboradora da instituição e a capacidade de gestão demonstrada no processo de criação e implementação de uma unidade e estrutura do Ministério das Finanças estiveram à base da decisão desta comissão de convidar uma antiga quadro para assumir a função. Esta nota da Bodiva surgiu em 2020, quando, na sequência de notícias sobre o poder político em Angola, publicadas pelo portal português de negócio, que tinha merecido críticas em vários círculos sociais do país por aquilo que era considerado ou classificado como um alegado ato de nepotismo. Muitos associaram, naquela altura, este assunto aos atos praticados anteriormente pelo antigo presidente José Eduardo Santos, que nomeou os seus filhos para cargos públicos, no caso Isabel dos Santos e José Filomeno dos Santos. A mesma polêmica aconteceu numa altura em que João Lourenço completou 3 anos do seu primeiro mandato, cuja bandeira da sua gestão tinha sido o combate à corrupção, nepotismo e à bajulação, mas o amiguismo. Entretanto, à semelhança do regime de José Eduardo Santos, o atual presidente começou a dar sinais de estar a perder sensibilidades dos factos e a conduzir o país sem rumo desejado pelos angolanos. Em 2020, a gestão de João Lourenço tinha sido marcada por vários escândalos e polêmicas que envolvem os seus principais auxiliares. O país continuou mergulhado numa profunda crise e as soluções apresentadas até aquela altura nunca tiveram êxito, deixando os angolanos numa situação de absoluto desespero. É basicamente isso. Agora, 4 anos e meio depois, o que a gente viu simplesmente foi que a Cristina Lourenço foi nomeada como a presidente da Bodiva. Mas J privado, ela já trabalha aí há boi de time, não. Ela começou a trabalhar quando o João Lourenço subiu no poder, tá? Mas como assim? Ela era, como é que fala? Estagiária do Banco BAI. Essa jovem era estagiária do Banco BAI. Depois, quando ela subiu, vocês vão entender aqui, sim, a Cristina Giovana Dias Lourenço, filha do presidente João Lourenço, assumiu interinamente a presidência da Comissão Executiva da Bolsa de Dívidas e Valores de Angola. A partir de quarta-feira, dia 6, ela substituiu Walter da Cruz Pacheco, que renunciou ao cargo para assumir novas funções. Olha o detalhe, sempre tem alguém que tem que abandonar o cargo para substituí-la. Para ela o substituir, no caso, a saída de Pacheco foi acompanhada pela renúncia do administrador Odaí José Rodrigues da Costa para preencher as vagas Cleiton Pereira de Bairros e Natália Carvalho de Jesus. Ambos diretores da instituição foram nomeados interinamente para os cargos de administradores executivos. As decisões foram tomadas numa reunião extraordinária e foram justificadas como estando em conformidade com a lei das sociedades comerciais e os estatutos da Bodiva. Contudo, está prevista para março uma reunião da Assembleia Geral para a nomeação efetiva de novos membros do Conselho de Administração. Formada na Inglaterra, escutem bem, formada na Inglaterra, a nova presidente interina da Bodiva foi no passado estagiária do Banco BAI.
No entanto, foi após o seu pai chegar ao poder que então o ministro Archer Mangueira a nomeou como diretora adjunta da Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos, que é o TAP. Mais tarde, foi a ministra Vera Davis quem a nomeou administradora executiva da Bodiva, em 2020 isso. Na altura, surgiram indignações sobre a sua experiência profissional, além de acusações de que João Lourenço estaria a repetir o que o seu antecessor Eduardo dos Santos fez ao nomear uma das suas filhas, Isabel dos Santos, como PCA da Sonangol. Fonte, como é que fala? Clube Capa e, como é que fala? E Voa. Faça isso. Em 2020 ainda, quem deu uma entrevista antes de morrer até, falou dessa situação, foi o deputado Raul Danda, né? O então deputado Raul Danda, que falou sobre isso, comentou sobre essa situação. E o Eri, estamos a querer fazer jus àquelas falas na grelha, gira assim entre pai, filho e mãe. Tá aí. Em 2020, alguém teve que descer de cargo para a filha de João Lourenço subir. Em 2025, alguém teve que renunciar ao cargo para a filha de João Lourenço subir. Antes e depois. Vamos lá ouvir aqui o que o Raul Danda disse, ok? Let's get it. Raul Danda defende a mudança de comportamento na atitude dos governantes. Caso contrário, o país vai continuar a ficar adiado e sem perspectivas de crescimento. Eu tenho dito reiteradas vezes que um dos grandes problemas que nós continuamos a ter no país é a falta de priorização relativamente às despesas que nós fazemos. Nós lamentamos, queixamos-nos de falta de recursos. Entretanto, o país continua a gastar dinheiro, muito dinheiro, ou para coisas que não valham a pena, que não sejam prioridade, ou para coisas que, mesmo sendo prioritárias, quando custam 50, a gente consegue pagar 100. Isso é uma coisa que vem de longe, é uma coisa que já devia ter sido corrigida, é uma coisa que diz-se sempre que vamos mudar, vamos corrigir, mas infelizmente as coisas não acontecem assim. Continuamos a ter no país pessoas que têm disposição e predisposição para poder ir buscar um bocado do que é seu quando se trata de realização de despesas. Portanto, é preciso ganhar algum e então as pessoas não olham a meios para poder chegar a esse objetivo, a esse fim. E isso é que é mau, porque se nós estamos a andar de rastros, nós estamos em dificuldades enormes e continuamos a tratar o nosso dinheiro dessa forma, então estamos muito mal, nós estamos a ir para o abismo. Para lá do facto de que na realidade, é preciso que nós olhemos para o alheio com muito cuidado. E, infelizmente, não me parece ser esta a lição que nós já tenhamos aprendido no país. Eu, se calhar, até nem precisasse dizer absolutamente mais nada. Primeiro, nós em Cabinda dizemos que mais facilmente se cura uma doença do que um vício. E há daquelas coisas também, diz-se que o papagaio pode falar muito bom português. Minha senhora, como está? Olá, bom dia. Mas se lhe pegar na cauda, o papagaio não dirá tira a mão. Vai fazer quion, quion, quion. Portanto, há de se lembrar sempre daquilo da língua que fala quando está por cima das árvores. Então, nós precisamos, de facto, por um lado, de mudar os nossos comportamentos. E mudar os nossos comportamentos tem que partir do topo. Portanto, essa questão das adjudicações diretas, da contratação simplificada, etc., que se insiste, inclusive, em transformar em lei para se poder melhorar a sua praticabilidade ou legitimar a sua praticabilidade, não nos põe em situação boa em relação à prestação de contas, em relação à transparência. Por outro lado também, como disse o Lindo, a alternância é boa. Eu não sei porque é que os nossos irmãos do MPLA pensam que são os únicos que podem ficar no poder durante milhares de anos. Não! É bom estar alguém a governar, ir outro ao governo e depois nós irmos trocando a experiência. Afinal de contas, o país não pode ser de todos nós só para umas coisas. E então,
como se tivesse gente que está predestinada a mandar e outra que está predestinada a cumprir. Não é assim. A alternância é saudável, é boa. Até para o próprio MPLA também dizer, deixa ver, como é que o partido XYZ vai governar? O que é que vai fazer? E vermos como é que depois andamos todos neste país que é nosso. Já o analista político Venâncio Cristóvão é de opinião que a nomeação da filha de João Lourenço é inconveniente e belisca toda a lisura da governação do seu próprio pai, 3 anos depois do seu primeiro mandato. Esta nomeação da filha do presidente João Lourenço para a Bodiva e pronto, justifica-se, pelo menos para aquilo que a gente consegue ler e ouvir, por aquilo que são as suas competências, de alguma maneira vem beliscar aquilo que é a lisura, que não é lisura, mas é de facto o presidente João Lourenço não incorrer nos mesmos erros nos quais incorreram o presidente José Eduardo dos Santos. Eu penso que não foi por mal que a ministra Vera Daves fez essa nomeação, naturalmente, mas eu me parece muito sinceramente que desejando que esta governação seja uma nova governação com novas formas de estar, me parece inconveniente, exatamente, o termo é exatamente este, me parece inconveniente que se nomeie a filha do presidente João Lourenço, essencialmente agora no primeiro mandato, porque embora seja competente, me parece claro que existem outras pessoas com a mesma competência para ocuparem este lugar. Ser a filha do presidente João Lourenço, me parece a mim que belisca todo o processo de lisura e de correção de alguns hábitos do passado que nós não desejamos ver nesta governação do presidente João Lourenço. Esta é a minha opinião. Entretanto, o economista Mateus Bernardo afirma que o grau de parentesco não pode impedir que as pessoas com competência possam ascender em determinados cargos. Por outro lado, reprova o favoritismo de figuras em todo este processo. Eu acho que é fundamental, e eu aqui vejo a situação no ponto em que levanta-se em relação ao incômodo político ou não. Eu entendo que temos que começarmos e todos os dias a nos empenharmos em construirmos uma sociedade em que as coisas têm de ser vistas com transparência, em que temos de olhar para as coisas efetivamente tal como elas são. Há ou não uma situação de nepotismo? Se existe, temos de condená-la, apresentá-la e discutir. Se não existe, também temos é que aceitar e temos é que perceber porque é que eles chamam aqui a atenção naquilo que é reforçarmos a construção do nosso país nessa perspectiva. Porque é fundamental que nós percebamos que as pessoas, independentemente do parentesco, se tiverem competências, não pode lhes ser coartada a possibilidade de crescerem profissionalmente. Que temos que combater situações de favorecimento. Isso concordo. Mas agora, se existir uma situação de nepotismo tal como são, nós, enquanto cidadãos, temos o direito, devemos denunciar e devemos discutir. Se não existir, vamos prejudicar o cidadão só pelo facto de ser parente de A ou de B, temos de pedi-lo necessariamente para que se deixe o cargo à disposição apenas para se dissolver um possível incômodo. Nós temos, enquanto sociedade, que nos incomodar quando determinado cidadão é indicado para uma posição. Só temos de nos incomodar simplesmente pelo facto do parentesco? Ou temos de nos incomodar quando se questionarmos esta pessoa efetivamente reúne ou não as competências, tem qualificações ou não para prestar um bom serviço público. Finalmente, Mateus Bernardo mostra-se preocupado com os casos de corrupção no país, a julgar pelas informações e denúncias que todos os dias chegam ao conhecimento da sociedade. Acho que é fundamental, primeiro, também aqui reforçarmos que deveríamos e devemos começar a olhar cada vez mais para aquilo que é o conjunto das despesas públicas. É verdade que podemos, às vezes, realçar uma situação em concreto, uma situação pontual como esta que aqui levanta. Por que chamo isso aqui à tona? Porque eu entendo que nós temos alguns níveis de corrupção de forma assumida a nível de país e que entendemos e é preciso, e acho que isso é uma consciência comum, que é preciso que nós combatamos os níveis de corrupção existentes na nossa sociedade. Por quê? Porque eles, em última instância, põem em causa a maximização do bem-estar social, o bem-estar de todos nós, enquanto sociedade. Por isso é que nós olhamos aqui para a questão de que temos sempre ou vamos ter sempre os recursos escassos e as nossas necessidades serão sempre limitadas. Ou seja, vamos ter sempre um conjunto de necessidades por satisfazer que supera aquilo que é a nossa capacidade de recursos. Por isso é que temos de fazer escolhas, temos que estabelecer prioridades, temos de fazer escolhas tendo em conta as prioridades e a racionalidade. Por quê? Porque nós temos de realizar despesas com eficiência. Nós temos de realizar despesas com qualidade.
É preciso que trabalhemos sempre para melhorar o nível de eficiência e de qualidade da própria despesa pública, no sentido de que com os poucos recursos que tivermos ou viermos a ter, consigamos satisfazer um número cada vez maior de necessidades e, acima de tudo, não só satisfazer, mas satisfazer com qualidade e na perspectiva de realizarem-se despesas ou elaborarem-se projetos públicos que sejam sustentáveis, porque é fundamental que nós não possamos constantemente ter de realizar despesas com o mesmo conjunto de bens e serviços, porque senão também não avançamos. Agora, é fundamental que nós, de facto, e os outros colegas também chamaram, combatamos aquilo que é a corrupção. Como é que se combate também, dentre as várias coisas? É olhar para aquilo que é combater a impunidade, porque é preciso que as pessoas percebam que não são impunes, que quando do exercício de uma função pública se está a ser chamado para pôr à disponibilidade da sociedade, à disponibilidade do país, o conjunto de valências que se reconhece nela. E que, ao gerir a coisa pública, é preciso respeito pela coisa pública. Então é preciso que as pessoas percebam que podem ser responsabilizadas caso façam uma gestão danosa ou caso façam uma gestão pouco transparente. E aqui é fundamental que, de facto, afinem-se aqueles que são os mecanismos de fiscalização e de controle. É preciso que os diferentes órgãos de Estado, com as suas diferentes competências, ajam. Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.